Bem-vindos a mais um episódio do Patrono Podcast, o espaço onde a advocacia amazonense se encontra para debater ideias, desafios e oportunidades da nossa profissão. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Netício Neto, professor atuante, voz respeitada no cenário jurídico do Amazonas e alguém que vem se destacando pela postura firme e pelo engajamento com grandes temas da advocacia. Prepare-se, porque a conversa de hoje promete trazer reflexões profundas sobre os rumos da nossa classe e também bastidores que você só encontra aqui no Patrono Podcast. Doutor, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, Kennedy. O convite é uma honra poder estar aqui participando do Patrono Podcast. Já pude acompanhar diversos colegas que sentaram nesta cadeira, então sinto-me honrado em poder estar aqui. Doutor, hoje eu quero extrair o seu conhecimento, né? Vamos lá. Como eu falei, é uma honra. Vamos falar um pouco sobre ruptura, né, da harmonia entre os poderes. Você acha que está acontecendo uma ruptura no atual cenário que a gente vive, doutor? Assim, Kennedy, a Constituição, ela dispõe, pelo menos em tese, no papel, no seu artigo 2º, ou seja, vamos dizer assim, nos artigos inaugurais da Constituição, logo no artigo 2º, que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Só que quando se fala no termo independente, por vezes pode passar uma falsa impressão de que esses poderes sejam completamente independentes, o que de fato não são. A título de exemplo, eu posso citar que o poder executivo ele é fiscalizado e controlado pelo poder legislativo, conforme dispõe o artigo 49, inciso 10 da Constituição. O judiciário fiscaliza e controla a atuação do legislativo. Por exemplo, se o legislador faz uma lei que contraria a Constituição, o judiciário declara essa lei inconstitucional. Então, nós temos um sistema de freios e contrapesos. Um poder fiscaliza e controla a atuação do outro poder para que não haja um superpoder. O grande impasse é que isso é na teoria, né? Essa questão dos freios e contrapesos é justamente para que nenhum dos poderes se torne um superpoder, teoricamente. Quando nós vamos para o que chamamos de direito vivente, o que é o direito vivente? É o direito experimentado, é aquele direito posto em prática. Há uma distinção da teoria muito grande. Segundo a teoria, não há superpoder. E aí nós temos a teoria dos freios e contrapesos. Na prática, é inegável que hoje nós temos a figura de um superpoder, que quando planeja fazer algo que não está expressamente previsto, ele inaugura, por exemplo, um caso. Até então, o Supremo, ele diz que para responder no Supremo tem que ter foro. Tem que ter foro. Primeiro passo, a pessoa tem que ter foro. Outra questão tem que ter foro, mas não basta ter o foro. A infração penal cometida pelo indivíduo que tenha foro tem que ter sido no exercício e em razão, informativo 900 do Supremo. E aí, se essa pessoa pratica uma infração penal que não tenha sido no exercício ou em razão, ele responde no primeiro grau, não responde no Supremo. Mas aí acontece que no dia 18/3/2025, 18, informativo 1168, o STF muda as regras. E é isso que eu quero chamar a atenção para essa ruptura, né? O STF escreve as regras como está lhe convindo. E não está tendo um mecanismo de freios e contrapeso para essa atuação dele. Não tá. Quem poderia fazer? Poderia me perguntar, quem poderia fazer isso? O Senado. Mas o atual presidente do Senado já disse que nem se os 80 senadores desejarem uma possível instauração de crime de responsabilidade contra o ministro do Supremo, ele disse que não vai colocar isso em pauta. E tem também, a gente pode nos aprofundar muito mais nisso, mas vamos seguir a pauta aqui. Essa ruptura aí, você acha que então ocorreu uma ruptura, né? Você acha que nós Sem estamos vivendo dúvida, uma Kenny, ruptura? não, sem dúvida. Sem dúvida, não tem como se afirmar que os poderes que nós temos hoje são poderes harmônicos. Eu poderia dizer isso na teoria, para os meus alunos, para os acadêmicos, mas na prática, na vivência, aquilo que eu acabei de falar, direito vivente, é inegável que os poderes estão em colapso, estão em choque.
Doutor, você mencionou aí uma mudança em 2025. Você pode falar um pouco mais sobre essa mudança? Claro, com certeza. O que aconteceu, Kennedy? Como eu tinha dito ainda há pouco, o Supremo diz que para responder no Supremo tem que ter foro. Além do foro, a infração penal deve ter sido cometida no exercício e em razão. Ausente um desses elementos, não responde no Supremo. Ok, informativo 900 do Supremo para quem quiser se aprofundar no tema. No entanto, chegamos ao famoso caso atentado de 8 de janeiro. 8 de janeiro, Kennedy, no dia 8 de janeiro, o Bolsonaro não era presidente. Não era. O atual presidente era, naquela época, o Lula. Mas aí causa uma indignação. Por que um mero cidadão, e aqui não se trata de juízo político, tá, Kennedy? Opção técnica. Perfeito. Por que um mero cidadão está respondendo na Suprema Corte, se a Suprema Corte já disse que para responder na Suprema Corte tem que ter foro, e esta pessoa não tem foro? Aí o Supremo veio, diante dessa pressão que ele estava sentindo da sociedade, essas indagações, ele veio no dia 18/3/2025, com o informativo 1168, e disse o seguinte, olha, se a infração penal tiver sido praticada por pessoa detentora de foro no exercício da função e em razão dela, a competência é minha. Ainda que isso só seja apurado após o término do mandato. Tá entendendo? Entendi. Aí tu poderia me indagar, mas não foi no dia 8 o atentado? Certo. No dia 8 o Bolsonaro não tinha mandato, então cai por terra. Não. Porque como se trata de uma suposta organização criminosa, quando se fala em organização criminosa, eu não começo a punir, tem o intercrimes, que é o caminho percorrido pelo crime, a cogitação, os atos preparatórios, a execução. Eu não começo a punir a partir da execução na organização criminosa. Eu começo a punir a partir dos atos preparatórios. E o que a investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal constatou é que os atos preparatórios para o atentado que ocorreu no dia 8 ocorreu quando o Bolsonaro era presidente. Então a infração penal praticada por ele foi no exercício da função e em razão da função. Logo, a competência fixa no Supremo, ainda que ele venha a perder o mandato. E aí, né, Kennedy, interessante porque a gente está mudando as regras do jogo durante o jogo, né? Durante o jogo. E aí muitos também já me questionaram, professor, mas isso aí não deveria ser aplicado de forma ex nunc, como assim, desse momento para frente? Porque, afinal de contas, a gente aprende que a lei penal não retroage, salvo se for para beneficiar. Perfeito, a lei penal não retroage, a não ser, nós não estamos falando de lei, nós estamos falando de jurisprudência, nós estamos falando de interpretação. Então, Kennedy, foi essa a grande inovação e isso responde o porquê que o Bolsonaro está respondendo processualmente no Supremo, mas tem ainda uma indagação que o Supremo não respondeu, que tá bom, já que o Bolsonaro responde no Supremo, porque responde por atos que praticou durante o seu mandato, no exercício e em razão, por que ele não está respondendo no plenário do Supremo Tribunal Federal? No plenário, porque o presidente da República, se fosse submetido a julgamento por crime comum, ele seria submetido a julgamento no STF, no plenário do Supremo, não por uma das turmas. Você acha que está havendo uma interferência política no judiciário? Bom, é inegável, porque o Supremo Tribunal Federal, embora seja um órgão jurisdicional, é de composição política, né? Eu não tenho ali uma autocomposição. Se vagar um cargo no STF, não é o próprio judiciário que vai se autocompor. Nós não temos isso. E aí também é uma prova de que esses poderes não são completamente independentes. Observa que se vagar um cargo no Supremo, para preencher essa vaga, eu preciso da indicação do Executivo, da sabatina do Legislativo, especificamente Senado, para que o Executivo nomeie. Então percebe que para a composição de um membro na mais alta corte do Judiciário, depende da atuação dos outros poderes. Então, sem dúvida, embora um órgão jurisdicional, é de composição política, e aí é muito difícil dizer que
haja esse distanciamento político de quem o indicou? A nossa Constituição ela prevê esses mecanismos para conter essas rupturas institucionais. O senhor acha que na prática isso está acontecendo? A nossa Constituição, ela assegura mecanismos, sim, como, por exemplo, podemos citar as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, que é a separação dos poderes. No entanto, Kennedy, eu acho que o que está faltando mesmo é o povo deixar de delegar o seu poder a terceiros. Porque quando se fala em república, de res public, é uma coisa pública. Isso está no artigo 1º. No parágrafo único da Constituição, no parágrafo 1 do artigo 1º, diz que esse poder emana do povo. Eu te digo, Kennedy, que isso não precisaria estar escrito, porque se é república, seria meio incoerente dizer todo poder emana do monarca, então não é república. Então, se a Constituição diz no artigo 1º a república, no parágrafo único, ela, por óbvio, tem que dizer todo poder emana do povo. Só que o que ela quer dizer não é isto. O que ela quer dizer é que este poder que emana do povo pode ser exercido diretamente ou indiretamente. Indiretamente através de seus representantes. Aí quando você vai analisar onde é que estão os representantes do povo, em âmbito federal, na Câmara, em âmbito estadual, na Assembleia, em âmbito municipal, na Câmara dos Vereadores. O povo delegou. E aí acaba que o povo deixou tudo às expensas, as responsabilidades dos seus representantes, que quando tenta exercer o seu poder diretamente, parece que é errado. Parece que não, tu não tem que fazer isso. Quem tem que fazer são seus representantes. Esqueceram-se que o real dono do poder é o povo. Eu posso até citar uma experiência que eu já tive com esse pessoal, aí um parênteses nisso que nós estamos falando, que é o problema da delegação, Kennedy. Quando a gente delega muito competência que é nossa a um terceiro, e a depender do tempo que essa delegação persista, acaba que esse terceiro não se vê mais como o delegatário. Ele se vê como o titular. E você que é o errado, porque é ele que está à frente do negócio, é ele que está tocando o barco, então ele que é o certo. Ele esquece que o poder que ele está exercendo não é dele. A gente está falando aqui de ruptura institucional, e você acha que uma ruptura institucional pode ser considerada um golpe de Estado? É muito interessante isso, Kennedy, porque as pessoas também têm uma falsa percepção sobre o que é golpe de Estado. E eu falo isso com propriedade porque quando a Dilma foi condenada por crime de responsabilidade, nas capitais de diversos estados da nossa Federação Brasileira, nós tivemos movimentos, inclusive encabeçados por políticos, por detentores de mandatos, que intitularam a crise política vivenciada como um golpe de Estado. E eu cheguei a ouvir ainda de uma senadora, que não vou citar o nome, mas que a saída da Dilma era um golpe de Estado, porque o povo tinha eleito a Dilma e não Temer. Kennedy cede uma ignorância no sentido de desconhecimento tamanha, porque quando as pessoas elegem, segundo o que diz o artigo 178 do Código Eleitoral, o voto dado ao candidato a presidente da República entender-se-á dado também ao candidato a vice-presidente. Então, Michel Temer, teve a mesma quantidade de votos do que a Dilma. Assim como o general Mourão, né, se porventura o Bolsonaro viesse a perder o mandato no curso da presidência, o general Mourão assumiria. E aí, se esse pessoal que tinha aquela mentalidade que aquilo era um golpe de Estado, ia dizer agora golpe militar. E o que é golpe de Estado? Vamos esclarecer isso. Kennedy, golpe de Estado é quando há uma subversão da titularidade do poder constituinte originário. O poder é do povo. Isso faz uma república. Inclusive, isso é até tese da minha dissertação, tese do meu doutorado, república. O poder é do povo. Ok. Se eu retiro o poder que é do povo e passo a um grupo, eu estou dando um golpe de Estado. Aí eu transformei uma forma de governo republicana em oligárquica, em uma monarquia, entendeu? Então, o golpe de Estado, Kennedy, para que fique claro, é quando há uma subversão, uma troca da titularidade do poder constituinte ordinário. Isso tudo que nós estamos vivenciando hoje não pode ser entendido tecnicamente como golpe de Estado, mas sim como crise política, crise entre os poderes.
E são situações que a Constituição traz mecanismos para serem contornadas. Nós temos, por exemplo, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Então, crime de responsabilidade. Nós temos mecanismos para conter esse sistema de crise. Aquela declaração do presidente Lula, onde ele disse assim, se eu não utilizar do STF, eu não consigo governar. Perfeito. Você acha que isso aí é uma ruptura ou uma intervenção de um poder no outro? Eu acho que isso quebra muitos paradigmas acadêmicos que nós temos. Primeiro, imparcialidade. O judiciário não tem que estar se metendo em todos os aspectos, principalmente aspectos que não são de natureza constitucional. E quando eu falo judiciário aqui, eu estou me referindo ao Supremo. O Supremo é uma corte constitucional. Então, ele deveria se ater a questões de natureza constitucionais. E não questões política-administrativa, legislativa. Na Constituição, o artigo 84, que define as competências do presidente da República, dispõe que o presidente da República tem competência para expedir decreto regulamentar, que é um ato normativo secundário, está abaixo da lei. Tem a lei e ele pode expedir decreto para regulamentar a lei. Ok. Se porventura o presidente da República acabar exorbitando os limites desse poder regulamentar, conforme dispõe a Constituição no 49, inciso 5, o Congresso pode ir e sustar esse ato normativo do Poder Executivo que exorbitou dos limites. Isso é um panorama estritamente constitucional. Tá tudo disciplinado na Constituição. Tá bom, aí o presidente se revolta. O presidente se revolta e recorre ao STF. Qual seria o papel do Supremo? Não é uma matéria que eu tenho que me interferir. O Supremo julga tudo, Kennedy, tudo. O Supremo decide até quem ganha um campeonato de futebol. A relação trabalhista, nós temos as cortes especiais. Para quê? Para julgar as situações de trabalho, militar, eleitoral, mas acaba que tudo termina no Supremo. Inclusive, hoje, a gente costuma dizer que tem 3 turnos de eleição, né? Tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro no judiciário. Né? A sociedade civil em si, ela pode, além de votar, ela pode cobrar, né? Foi votado agora no STF de regular a rede social. Você acredita que isso é uma interferência no poder de manifestação? E em que sentido isso atinge a democracia, uma vez que o direito do cidadão de cobrar pode ser também na rua, mas também na rede social? Kennedy, isso é uma interferência não só a possibilidade do povo exercer seu poder diretamente. Isso é uma interferência também na atuação dos próprios poderes. Quem deve regulamentar, legislar, é o legislador, o legislativo. O que acontece é que o Supremo, sobre a premissa da síndrome da ineficácia das decisões judiciais, o que é isso, Kennedy? O judiciário é obrigado a julgar. Se você levar uma causa ao judiciário, ele é obrigado a dar uma resposta àquela situação. Mas nem todas as situações têm uma lei disciplinando. E aí o judiciário não poderia simplesmente bater as portas na sua cara e dizer, desculpa, mas eu não posso julgar. Não, ele, diante dessa anomia, ausência de norma regulamentadora, ele vai ter que disciplinar. Ok. A gente conversou em outro momento sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não pode afastar do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Ok. Assim como a lei não pode fazer por omissão, ela também não pode fazer por ação, ela também não pode fazer por omissão. Ou seja, a presença da lei não pode eximir algo da apreciação do judiciário. A ausência também não pode. A ausência da lei também não pode eximir. E aí, com base nisso, o Supremo vem dando decisões concretistas. O que são isso? Decisões que passam a regular matérias que não estão regulamentadas em lei. Isso para satisfazer um problema que era a síndrome da ineficácia das decisões judiciais. Ok. Só que com base nisso, a gente vai esbarrar num problema, que é um problema chamado ativismo judicial. Onde o Supremo deixa de ser um legislador negativo. O que é legislador negativo? Atua retirando a lei e passa a criar
regramentos como esse que você citou, sobre o Marco Civil da Internet, o artigo 19, que o STF julgou há pouco tempo. Então, Kennedy, há, sem dúvida, uma interferência do judiciário na atuação legislativa do legislador. E o outro ponto, né, na liberdade de manifestação do pensamento. Kennedy, também é importante eu frisar isso, até porque nós temos ouvintes que são do ramo do direito. O fato de eu ter liberdade não quer dizer que eu possa exercê-la de qualquer modo e sem qualquer freio, até porque os direitos fundamentais eles não são absolutos. Então, obviamente, em algum momento eu vou ter restrição. Por exemplo, a minha liberdade de crença religiosa não permite que eu tire sua vida por um sacrifício ao divino. Então, percebe que há limitações. Assim como o seu direito à vida, você não pode abrir mão. Você não tem direito de morrer. É eutanásia. Esse país não permite. Então, os direitos fundamentais, naturalmente, eles são relativizados, eles têm ponderações. E eu acho, inclusive, isso válido, ter essas ponderações. Só que eu não acho certo que isso venha pelo judiciário. Isso tem que vir pelos representantes do povo. Isso tem que vir pelo Congresso, onde o povo está exercendo seu poder. O judiciário fazendo isso de uma forma que ele não tem legitimidade, além disso, nem tem representatividade popular, ele acaba tolhindo o meu direito fundamental de exercer uma liberdade, que está previsto na Constituição, está documentado, está expresso. Aí ele vem e cria um regramento que não está escrito em lugar nenhum, ele criou, afinal, só que ele criou sem ter competência para fazer, ele criou sem ter legitimidade para fazer. Tá entendendo? Então, nós temos aí flagrantemente, como você perguntou, uma violação à interferência dos poderes e também acaba interferindo na liberdade do particular, do indivíduo, de exercer o seu direito fundamental à liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de reunião. Essa questão dessa ruptura que a gente vem vivendo aí, como que o senhor entende que a imprensa interfere nesse processo? A imprensa ela tem um grande poder. Um grande poder. A imprensa ela movimenta massas, né? Então, o papel da imprensa deveria se manter na imparcialidade e apresentar os fatos. O senhor acha que a imprensa está na imparcialidade? E aqui, minha opinião, podem discordar, obviamente. Não se trata agora de parecer técnico, mas com certeza, Kennedy, com certeza. Eu vou citar só um caso. O escândalo do INSS. O escândalo da Previdência. Abafou. Nós estamos falando de um rombo enorme, Kennedy. Eu não sei se é impressão minha. Você sabe que a imprensa aí, essa imprensa massiva, televisão, nível nacional, eles recebem verba pública, né? Para poder divulgar material, enfim. E aí hoje a gente tem essa liberdade do YouTube, né? Você acredita que o YouTube, muitos canais ali, ele consegue atingir a verdadeira... Vou dizer assim, né, consegue transmitir a verdade, ao passo que a televisão, ela por receber esse tipo de verba pública, ela está mais atrelada a esse tipo de material que é enviado? Sem dúvida, querido, sem dúvida. A livre iniciativa, né, desses canais são muito mais imparciais. Eu acredito bem mais no vídeo que eu assisto do YouTube do que um vídeo que eu estou assistindo da emissora de televisão. Por quê? Por conta disso que você acabou de colocar. Ali nós não temos nenhuma participação estatal. Então não tem que ser favorável a B, a C. Tem o fato. E é isso que está sendo transmitido. Então, sem dúvida, é comum desse mesmo pensamento. Eu vi um vídeo seu aí no seu Instagram, você fala sobre o quinto constitucional, né? Nós tivemos aí, só para contextualizar, a questão de um provimento que exigia lá o requisito que está mais ou menos não, que está na Constituição, que está no nosso regramento, que fala sobre o requisito dos 10 anos. E aí tivemos uma decisão lá, falando sobre a questão da interpretação, que os 10 anos tem que ser de forma ininterrupta. E aí, doutor, isso que eu queria comentar com você, eu ali nesse sentido, eu vou verificando na rede social, né, vi lá na sua postagem, os comentários na sua postagem, outros colegas postaram acerca desse vídeo também, eu também postei, os comentários dos colegas que são técnicos, né, colegas que são reconhecidamente pessoas que militam na área, que têm conhecimento mesmo. E aí eu vi lá comentários nesse sentido aqui, ó,
né? O que é que a gente está falando aqui? Sobre dois grandes candidatos aí, né? Lados opostos que querem o mesmo cargo. E aí os comentários, ele dizia assim, eu acho interessante essa decisão, eu acho interessante essa interpretação que foi dada, porque dessa forma vai afastar o candidato que não é militante. E aí o que acontece? Em cima disso, eu vejo assim que não é muito por aí o pensamento que a gente tem que ter, porque o que acontece? A interpretação ela tem que se dar de uma forma técnica. Porque, veja bem, não é porque existe um candidato que, no meu entendimento, não preenche aquele requisito que eu tenho que admitir que aquela regra tem que valer. É como se os fins justificassem os meios. Tipo assim, não, essa regra, né, inconstitucional, essa regra que não respeita o direito adquirido, essa regra que não respeita o princípio da anuidade de regra eleitoral, se estivermos falando sobre a questão de uma votação, ela é válida porque, no meu entendimento, ela tira da disputa alguém que eu não gostaria que disputasse. Então eu vejo isso, e eu quero ver sua opinião, de uma forma muito perigosa. E por que se torna mais perigoso? Porque os colegas que têm uma determinada ideologia ou é voltado para um candidato têm aplaudido isso, porque está tirando alguém da disputa. Qual é a minha crítica e a minha preocupação com relação a isso? O senhor vai chegar daqui uns dias e pode querer disputar algum cargo, e se o senhor não for um cargo preterido ou querido de quem está lá fazendo essa situação, criando essas regras, eles vão criar um cargo, não, deixa eu olhar aqui para o doutor ele é isso, ele é aquilo, então vamos criar uma regra para aquilo ali. E eu me coloco assim, naquela questão do Estado sou eu, né? O Estado chegava antigamente, o meu amigo aqui era meu inimigo, e eu chegava lá e dizia assim, não, esse cara aqui, ele tá preso. Ah, por que ele tá preso? Não, porque ele tá de blusa branca. Só um parênteses rapidinho, mas isso que você falou se amolda daquilo que eu tinha falado do Supremo. Vamos agora criar uma regra para dizer o porquê que pode estar funcionando dessa forma. Então, assim, e infelizmente eu tenho observado que colegas têm aplaudido essa postura, os fins justificando os meios. Eu não gosto desse candidato, eu quero esse candidato, mas essa regra aqui tira esse candidato que eu não quero e, portanto, eu vou aplaudir. Vamos lá, Kennedy. Eu acho isso um discurso bem fraco. E fraco, eu estou sendo modesto com as palavras. Porque parece que criam castas, como se tem advogado de verdade e advogado de mentira. Para mim, advogado é advogado. Tem inscrição nos quadros da OAB, é advogado. A minha atuação, eu passei 10 anos inscrito nos quadros da OAB como advogado. E ela nunca foi como estão querendo vender o que é advocacia. A minha advocacia sempre foi extrajudicial. Como assim extrajudicial? Tu tem um problema, Kennedy? Eu vou resolver para ti. Porque eu aprendi desde cedo que não é interessante nós demandarmos judicialmente, porque isso vai levar tempo. Tem advogado que só recebe no êxito. E eu não quero isso. Eu quero receber de imediato, tu não quer resolver teu problema, eu vou citar apenas um caso. Vamos supor que tu tem uma construtora, Kennedy. Então tu vende lotes, tu vende apartamento, tu vende casa, tu vende um monte de coisa. Aí tem gente, tem consumidor que está insatisfeito e quer destratar. Para ti, empresário, é interessante que ele judicialize? De forma alguma. Não, e eu também acho que ele não vai querer judicializar, porque no momento que ele passar a ter clareza sobre as consequências que isso pode ter, o tempo que isso pode levar, então eu posso simplesmente chegar com essa pessoa, conversar com ela e dizer, olha, nós podemos aqui diminuir o valor da parcela, estender um pouco mais o contrato, e eu resolvi o problema, Kennedy. Tá entendendo? E aí quer dizer, então, que isso não é tipo de advocacia? Até onde eu sei, parecer jurídico. E nesses quesitos eu estou esclarecendo o aspecto jurídico da coisa, tanto para o meu cliente quanto para o consumidor, eu estou fazendo papel jurídico, parecer jurídico. A Lei 8.906 diz que isso é atividade privativa de advogado, parecer jurídico. Eu, enquanto advogado, emiti diversos pareceres para empresas. Pessoas que, eu estou com um problema no órgão federal tal. Tem como fazer um parecer para mim sobre a possibilidade disso ser deferido? Claro. Então, a minha advocacia, que nunca foi ditar nos tribunais.
de estar nos fóruns. E aí quando eu ouço esse tipo de discurso, então quer dizer que eu passei 10 anos sem advogar? Quer dizer que porque eu não estive dentro do tribunal, porque eu não estive dentro da vara, porque eu não tinha no primeiro grau, eu não advogava? Tá aí, eu paguei esses 10 anos de contribuição para o OAB à toa, e eu votei também, sem poder votar, porque eu não era advogado, então não existe essa distinção, Kennedy. Esse negócio de dizer que advogado de verdade, advogado de mentira, não existe. Tá criando uma casta, já tá criando castas na advocacia. Existe tipo o advogado prêmio, né? O gold, o ouro, o prata, não existe, Kennedy. Advogado é advogado. Com todo respeito, tem que ser tratado de maneira igual. A lei 8.906 não cria distinção. E aí, Kennedy, já que você está falando dos candidatos, o requisito que eles querem é que o candidato comprove ter 10 anos efetivo de advocacia, né? Colocou ininterrupto ainda, né? Ininterrupto, né? Quer dizer, se eu advoguei 30 anos e aí eu assumi um cargo que é incompatível com o exercício da profissão. Despreza, né? Despreza todo. Você nunca fez nada pela classe. Não existe isso, Kennedy. E assim, a lei diz que para eu comprovar que eu atuei no ano, eu tenho que ter 5. Demandado 5, em 5 causas, 5 atos privativos de advogado. Não é nem 5 causas judiciais, é 5 atos privativos de advogado. Então, se eu comprovar isso, Kennedy, não tem que estar dizendo que não é advogado de verdade. É o que a lei exige. A lei não exige isso, eu fiz. Então, Kennedy, e aí, se me permite, eu tive o cuidado de, porque pelo Cadastro Nacional dos Advogados, a gente consegue ver que os advogados que estão com a OAB suspensa, né, certo? Eu tive o cuidado de fazer as pesquisas e eu percebi que os candidatos que supostamente o Conselho Federal não quer que concorra, nunca esteve com a sua OAB licenciada. Ele nunca esteve. Nunca esteve licenciado. Moral da história, embora exerça algum cargo político no poder público, nunca esteve de licença. Contribuiu todos os anos com a OAB, votou e agora vem com essa. De que não é advogado de verdade. Então tem que, pelo menos, pagar as anuidades que ele contribuiu, né? Obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, meu amigo. Sempre que puder, as portas estão abertas. Foi uma honra, uma satisfação estar com você. E obrigado pela audiência e pela paciência. Obrigado. Obrigado a todos, pessoal.